Caros amigos do canal, Salve Maria! Neste vídeo eu vou dar continuidade à análise da mensagem atribuídas a Nossa Senhora, que, segundo o vidente Pedro Regis, aparece 2 vezes por semana em Anguera, na Bahia. A mensagem 458, ela está dividida por subtítulos. E este subtítulo que eu vou pegar hoje tem o nome Onde está a Verdade? O segundo parágrafo já é totalmente influenciado pelo espírito do ecumenismo, que era a mentalidade da igreja dos anos 80 e 90, promovido esse ecumenismo pelo Papa João Paulo II. Então, abro aspas. A igreja católica é reconciliadora, na medida que mostra os caminhos e oferece os meios. Então, reconciliar, o espírito do ecumenismo é reconciliar com todo mundo, independente de serem católicos, até mesmo cristãos. Então, reconciliar com o budismo, com o candomblé, com o muçulmano. É o ecumenismo, não é a conversão daqueles que estão fora da igreja. E quais são esses caminhos que o texto fala que a igreja oferece? Os caminhos são exatamente a conversão do coração e da vitória sobre o pecado. Agora, este primeiro trecho, conversão do coração e a vitória sobre o pecado, está correto. Se a definição de pecado fosse correta. Por quê? O que ele diz aqui no texto é o seguinte, que o pecado é o egoísmo ou a injustiça, a prepotência ou a exploração de outrem. Então, o pecado aqui não é o pecado contra nosso Jesus Cristo, contra Deus, nosso Senhor, que nos criou do nada, que mandou seu Filho para nos redimir. É o pecado da injustiça. E que injustiça é essa? Da prepotência ou exploração da pessoa. Então aqui, teologia da libertação. Nos anos 80 e 90, as greves promovidas pelo Lula, as comunidades eclesiais de base, era a luta de classes, colocar o empregado contra o patrão. Toda a riqueza, todo o capital, todo lucro era tido como uma exploração do trabalhador. Quando que a conversão verdadeira nós saímos do estado de pecado, confessando e nos entregando inteiramente a Deus nosso Senhor, como uma forma de adorá-lo, glorificá-lo e reparar os pecados daqueles que continuam a ofender Deus nosso Senhor. Essa é a verdadeira conversão. Aí vem um outro parágrafo, esse ainda mais contundente. Os meios de salvação são os da fiel e amorosa escuta da palavra de Deus, da oração pessoal ou comunitária e, sobretudo, dos sacramentos, verdadeiros sinais e instrumentos de reconciliação. Agora, primeiro, os sacramentos, eles são os meios para a salvação. Podia até se usar aqui a reconciliação se tivesse expresso que é uma reconciliação do pecador com Deus, mas não está. Ele está justamente no mesmo espírito da reconciliação de todos com todos, independente de serem cristãos ou não. Muçulmano, judeu, não importa. Depois aqui, oração comunitária. Escuta da palavra. Isso estava muito em voga nos anos de 80 e 90 também. O católico punha a Bíblia debaixo do braço, ia para a igreja e lá não tinha missa. Tinha a celebração da palavra, onde o próprio leigo, um leigo qualquer, lia o evangelho e fazia uma pregação. Então, transformando a igreja numa igreja protestante evangélica. A reconciliação, através da confissão, do sacramento da confissão, aí sim, uma reconciliação com Deus, a expiação dos pecados, mas não é isso que diz o texto. Aí faz uma pequena menção ao sacramento, mas de uma forma totalmente dúbia, distorcida. Entre os sacramentos sobressai precisamente
sobre o aspecto aquele que, com razão, chamais de sacramento da reconciliação penitência, como se Nossa Senhora, né, não conhecesse, não sabesse o que é realmente a importância do sacramento da confissão penitência. Dá um certo ar de que é uma coisa inventada pelo homem. Vocês chamam aí de sacramento da reconciliação e penitência. Um outro parágrafo desse mesmo texto, onde está a verdade da mensagem 458, que eu quero trazer aqui é o seguinte: a igreja, abro aspas, a igreja é sacramento de salvação para todos vós, pois meu próprio Filho, Jesus Cristo, a entregou a Pedro, dizendo: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Portanto, fora da igreja, a salvação torna-se difícil. Ora, primeiro ponto, a igreja não é sacramento. A igreja é o corpo místico de nosso Jesus Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. E o Papa, o papado, a ponte, o sumo pontífice, a ponte que liga a igreja, o mundo, a Deus. Os sacramentos foram instituídos por nosso Jesus Cristo para que a igreja ministre esse sacramento às almas. Esses sacramentos, o batismo, a confissão, a Eucaristia, eles abrem a nossa alma para a graça de Deus, nos aproximam de Deus, nos leva até Deus. Então, a igreja ministra esses sacramentos. Ela não é o sacramento, como está dizendo neste parágrafo. E o mais, ele diz, o texto também diz que, portanto, fora da igreja, a salvação torna-se difícil. Ora, torna-se difícil? Se Deus instituiu os sacramentos, a igreja é uma condição à nossa salvação, pertencer à igreja, receber os sacramentos. Sem os sacramentos, sem a igreja, não há salvação. Agora, aqui é um erro gravíssimo, porque cheira até heresia. No Concílio de Florença, na bula Contate Domino, de 4 de fevereiro de 1442, portanto, ao contrário do que diz o vidente Pedro Regis, aqui ainda não havia o falso magistério da igreja, é o verdadeiro magistério da igreja. Não tinha havido ainda nem a Revolução Protestante, né? Lutero ainda não tinha se revoltado e criado o protestantismo. Nesse concílio de Florença, de 1442, a igreja definiu que fora da igreja, aliás, o concílio definiu, e foi promulgado pelo Papa, que fora da igreja não há salvação. Vamos ler o que diz a bula. Sugerir que a Igreja Católica está no mesmo nível de outras religiões ou que a salvação pode ser empreendida simplesmente por esforços humanos significa, portanto, não só caminhar na contramão dos santos, mas faltar à caridade com que Cristo amou sua Igreja e se entregou por ela. A Igreja crê firmemente, confessa e anuncia que nenhum dos que estão fora da Igreja Católica, não só os pagãos, mas também os judeus ou hereges e cismáticos, poderá chegar à vida eterna, mas irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Se antes de morrer não tiverem sido a ela reunidos, ela crê tão importante a unidade do corpo da Igreja que só para aqueles que nela perseveram, os sacramentos da igreja trazem a salvação e os jejuns, as outras obras de piedade e os exercícios da milícia cristã podem obter a recompensa eterna. Portanto, fora da igreja não há salvação. Então aqui nós precisamos refletir num ponto importante. Nossa Senhora não vai ensinar, não vai divulgar meias verdades. Nossa Senhora não vai dizer, por exemplo, que nós não precisamos reparar
os pecados contra o Sagrado Coração de Jesus. Pelo contrário, ela apareceu várias vezes justamente pedindo reparação. Então Nossa Senhora não vai dizer, olha, você não precisa pertencer à igreja, apesar de ser muito difícil a salvação fora da igreja. Não, pelo contrário. Nossa Senhora vai dizer, é preciso se converter. Como disse em Fátima, em várias outras ocasiões, é preciso a conversão, é preciso a oração, é preciso estar na igreja. É o que diz essas afirmações de Nossa Senhora, porque só a igreja tem os sacramentos. Então aqui está um erro gravíssimo atribuídos a Nossa Senhora, que é totalmente falso esta afirmação. Caro amigo, eu quero convidá-los para praticarmos a verdadeira devoção a Nossa Senhora, como ela indicou em Fátima, a devoção ao seu Imaculado Coração. Nossa Senhora disse, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Esta devoção, aqueles que praticarem, serão como flores colocadas no trono de Deus. Eles terão graças especiais para a salvação, uma promessa de Nossa Senhora. Essa devoção consiste em rezar o terço todos os dias, a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados e fazer penitência. Pequenos sacrifícios que nós, dentro do estado de cada um, pode oferecer em reparação aos ultrajes contra o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. Esta é a devoção que Nossa Senhora nos pede. Deixemos de lado essas novidades que não está levando as almas à conversão, mas sim causando ainda mais confusão nesses dias tão conturbados que vivemos. Desejo a você as bênçãos da Santa Mãe de Deus e até o próximo vídeo. Salve Maria!